Olá pessoal, hoje é dia 24 de fevereiro de 2021. A gente deve pensar um pouco mais na nossa vida. Se Deus é puro amor, ininterrupto, eterno e divino, se Deus é desapegado, pura sabedoria, pura paciência, pura tolerância, se Deus é pura compaixão, pura benevolência, pura tranquilidade, pura paz, pura felicidade, por que nós, hoje, vivemos de forma absolutamente impura, egoísta, apegada, impaciente, intolerante, mesquinha, gananciosa, triste, estressada, etc, etc. Por que nós devemos viver nesse estado absolutamente negativo, fraco e com sentimentos absolutamente inferiores? Afinal, somos ou não somos feitos à imagem e semelhança dele? O que está acontecendo? Se somos feitos à imagem e semelhança dele, por que nós não agimos com os mesmos sentimentos divinos que ele já nos deu e nos colocou na nossa alma? A nossa alma, sim, é feita à imagem e semelhança dele, mas o erro está exatamente em não agirmos com essa alma, não permitirmos essa alma sábia, divina, feita à imagem e semelhança do Criador, se manifestar. Por quê? Porque, por enquanto, a vida está apegada, e aí quem trabalha, quem administra, quem toma as rédeas da vida, das decisões, reações, dos nossos objetivos, é a mente apegada, egoísta, que vive na base do quero e não quero. Então, a gente deve, sim, refletir um pouco e encontrar esses erros na nossa vida. Você acha que algo não está errado na vida? A gente deveria, todos nós deveríamos refletir nisso. Se Deus é plena e divina paz, por que não estou vivendo essa divina paz? Se Deus é pura felicidade, pura harmonia, por que eu não estou vivendo essa pura felicidade, essa pura harmonia, se todos nós somos feitos à imagem e semelhança dele? Por que viver uma vida agitada, intranquila, desarmônica, insatisfeita, negativa e sofrida, se somos feitos à imagem e semelhança dele? E como disse, o problema é que nós estamos vivendo não com a alma, não com as manifestações da nossa alma. Estamos vivendo com as manifestações mentais, mortais, com a consciência mortal, material, inferior, apegada, egoísta, gananciosa, medrosa, orgulhosa, etc, etc. É por isso que nós não conseguimos a plena tranquilidade, a plena paz. A mente é matéria e ela corre atrás da matéria. Temos que simplesmente silenciar e literalmente fazer com que ela pare de se manifestar de forma apegada, egoísta, através dos seus quereres. Só assim nós vamos conseguir subir, elevarmos ao nível da consciência divina imortal. A mente é mortal, então a consciência é material e mortal, inferior, pertence ao mundo criado. Mas a nossa alma não, tem essa consciência divina e imortal, com todas as qualidades divinas de Deus. Por isso, o desapego é extremamente importante. O desapego mental, referindo-se aos quereres e às aversões. No nosso dia a dia, basta vermos, sentirmos, provarmos e amar todas as vontades de Deus. Veja tudo como vontade de Deus, sinta tudo como vontade de Deus, prove tudo como vontade de Deus e passe a amar essas vontades de Deus. Simplesmente ame as vontades de Deus. Não importa o que esteja acontecendo na sua vida, não importa o que aconteceu, não importa o que vai acontecer.
ame todos os fatos, circunstâncias, todas as ocorrências, todos os fenômenos como vontades de Deus. E ame essas vontades de Deus. Afinal, nada acontece contra as vontades dele. Então, tudo que acontece é sim pela vontade de Deus. E quando você ama essas vontades de Deus, não importa o que seja, você vai experienciar o que é realmente o desapego. E quando você se desapega, todas as suas qualidades virtuosas e divinas passam a fluir. Então, só que tem uma coisa, para alcançarmos esse ponto do desapego e das virtudes passarem a fluir, nós vamos ter que praticar muita virtude com toda a sinceridade, com toda a pureza, com toda a perseverança, com toda a fé, e sem nenhum desvio. A gente não pode ficar desviando. As pessoas são tão viciadas nos seus apegos que não conseguem se concentrar em Deus, não conseguem se concentrar nas práticas do desapego, nas práticas das virtudes. Por isso que logo ficam desequilibrados, instáveis, nervosos, impacientes, intolerantes, etc, etc. Esses são os desvios causados pela mente. Então nós não podemos desviar das nossas práticas, porque todos os desvios mentais trazem fraquezas para a nossa vida. Então, pratique virtude na vida como num filme de ação. Sempre tem, em qualquer filme de ação, sempre tem o mocinho e o bandido. E quem fica famoso? Os mocinhos e os bandidos são os famosos, né? Mas quem dirige tudo isso? Tem um diretor que dirige tudo isso no cinema. E esse diretor, geralmente, ele não aparece. E tudo que acontece, tudo que eles fazem na vida, no filme, é o diretor quem manda. Às vezes, o diretor pode até aparecer, mas geralmente não aparece. O diretor geralmente não aparece. Mas todos os comandos vêm do diretor. Pois bem, na nossa vida é exatamente assim que funciona. Alguns são mocinhos, outros são bandidos na vida real, mas ambos exercendo um papel imposto pelo diretor chamado Deus, de acordo com o seu nível espiritual e de acordo com as suas necessidades espirituais. Tudo que acontece na vida, se a pessoa, sei lá, é assaltante, a outra pessoa é um trabalhador honesto, mas são papéis designados de acordo com o nível da espiritualidade, de acordo com o nível mental apegado, mais apegado, menos apegado. É isso que acontece. Mas quem manda em ambos é Deus, pois só Deus sabe o que cada um precisa para a sua elevação espiritual. Só Deus sabe a necessidade espiritual de cada um. E é exatamente isso que Deus dá para cada um. Um papel e os fatos, os acontecimentos na vida para que a pessoa possa um dia se desapegar. São as necessidades espirituais. Por isso que acate tudo com tranquilidade e passe a amar todos os fatos, fenômenos e ocorrências da vida. E aí, quando você acata, você passa nos testes espirituais das suas necessidades. Você preenche as suas necessidades espirituais. Por exemplo, se acontece alguma coisa, sei lá, na sua casa, e aí você se mantém absolutamente desapegado, absolutamente tranquilo, não fica nervoso, não fica acusando ninguém, e aí o que acontece? Você mantém o seu desapego, a sua paciência, a sua tolerância, o seu amor, o seu respeito, e isso faz com que você deixe de usar o seu querer e as suas aversões apegadas mentais.
isto é, você deixou de usar a sua mente apegada e um monte de negatividade. E aí você conseguiu realmente praticar virtude e desapego. E conforme a gente vai praticando isso, a elevação espiritual da consciência material, temporal, mortal, nós vamos passando para a nossa consciência divina, superior e imortal. Então, ame absolutamente tudo que acontece na sua vida, porque tudo que acontece é pela vontade divina, é pelo amor divino de Deus por você. Deus ama a todos igualmente. Não importa se a pessoa é um bandido, um traficante, ou é uma pessoa absolutamente honesta. É claro que Deus não aprova o bandido, o que o bandido faz, o que um assassino faz, mas ele ama a todos igualmente. Por que ele ama a todos igualmente? Porque todos possuem a mesma alma divina, igualzinha a dele, afinal é um pedaço dele. Então Deus ama a alma feita à imagem e semelhança dele, existente em todas as pessoas. Isso significa que você não deve aceitar as pessoas como elas são mentalmente. Deus não aceita um assassino, um bandido, um traficante. Deus não aceita aquela atitude. Então, ele faz com que a causa seja negativa, as consequências sejam negativas. Por quê? Ele vai precisar das consequências negativas para que um dia as suas decepções, frustrações, os seus sofrimentos determine a sua mudança para que a causa seja divina. Desperte esse seu lado superior, o lado da alma, do amor. Mas isso as pessoas vão aprender às duras penas, infelizmente. Se Deus aceitasse todos e tudo que as pessoas fazem por igual, com amor, então Deus estaria aceitando as atitudes mentais absolutamente erradas. Deus não aceita o que é apego, o que é aversão, porque Ele sabe que você não é essa mente apegada, egoísta, materialista. Você é alma divina, com essa consciência divina, uma consciência imortal, uma identidade imortal. Por isso que a gente não deve aceitar também, igualmente, as pessoas erradas, mas também devemos amá-las como Deus ama, não olhando as atitudes das pessoas, e sim olhando como um pedaço de Deus contido dentro daquela pessoa, como exatamente a sua alma, um pedaço de Deus. Então, ame a natureza espiritual de todas as pessoas. Nós não somos obrigados, se nem Deus ama a natureza mental egoísta das pessoas, por que nós devemos aceitar e amar as pessoas como elas são? Não, a gente não deve amar as pessoas apegadas, egoístas, como elas são. A gente deve amar a natureza espiritual das pessoas, divinas e sábias, igualzinho a de Deus, recebidas de Deus. Então, lembre-se, ame tudo que acontece na sua vida. O diretor da vida de todos é Deus. Ame. Nesse exemplo do filme, ame todos os atores, todos os figurantes do drama da vida, por igual, e sem, mas é para amar a essência espiritual, tá certo? Nós não devemos amar a matéria mental,
Devemos amar a essência espiritual. Tem que olhar um pouco mais a fundo, não a superficialidade temporal e material, inferior. Então, pratique ver a vida como o diretor do filme vê, pratique ver a sua vida, a vida dos outros, como Deus vê a sua vida. Pratique ver a vida como Deus te vê, como Deus vê a tudo e a todos. Agora, você deve ter a capacidade de discernir entre o mocinho e o bandido. Isso é básico, isso é como você discernir entre o positivo e o negativo. Isso pertence ao mundo material, ao mundo mental. Mas as pessoas que agem de forma apegada, egoísta, não sabem discernir nem o básico do positivo e do negativo, do bem e do mal. Porque agir de forma negativa é absolutamente contra qualquer natureza. Tanto a natureza humana quanto e muito mais contra a natureza espiritual divina. Então, essa percepção do certo e errado é muito básico e, infelizmente, tem pessoas que não conseguem nem fazer esse tipo de discernimento, mas é importante. Então, como encarar essas adversidades da vida? Enquanto nós somos apegados, existem sim dezenas e centenas de adversidades na vida todos os dias. Tudo que vem contra as suas vontades se tornam em adversidades, se tornam em problemas. Embora já tenha, eu sempre digo aqui, que não existe problemas na vida, não existem adversidades na vida. Porque o único problema não é o que está acontecendo na vida, não é o que está acontecendo na finança, no trabalho e nem na família. O único problema são os quereres apegados e as aversões. Isso é que traz adversidades e problemas. Então, é o querer. Mas vamos encarar como os fatos, temporariamente aqui, como os fatos sendo problema. Aconteceu um problema, aconteceu outro problema aqui. Encare tudo isso como meros testes para as suas virtudes e não como problemas. Não encare nada como problema, encare como meros testes, tá certo? Encare os fatos, fenômenos, como a mais a mais pura expressão do seu amor recebido de Deus, tá certo? Encare como oportunidades de despertar as suas virtudes e o seu desapego. Encare como oportunidade de você praticar sinceramente e puramente os seus sentimentos divinos e superiores. É claro, você tem que praticar dessa forma. Por quê? Se você não praticar virtudes, sentimentos desapegados e virtuosos, os sentimentos negativos vão dominar a sua vida, vão dominar a sua mente. Tá certo? Então não tem outro caminho. Ou você pratica sentimentos virtuosos com toda a sinceridade, ou os sentimentos negativos, os pensamentos negativos vão dominar a sua vida, vão dominar a sua família, o seu trabalho, o seu relacionamento e tudo mais. Tá certo? Qual o oposto do negativo? É o positivo. Mas isso basta? Não basta. Tem que ser além dessa dualidade material, mental. Tá certo? Então, encare tudo como oportunidade de conhecer e experienciar Deus e a sua alma, largando essas reações mentais do quero e não quero. Jogue no lixo, literalmente jogue no lixo essas reações mentais do quero e não quero. Enquanto você não jogar no lixo aquilo que é inferior e que inferniza a vida, aquilo que é superior, que são os sentimentos divinos da sua alma, elas não vão se manifestar. Então, encare como sendo a única forma de você descobrir o amor de Deus por você, mas por você
alma e não por você matéria, tá certo? Porque para você descobrir o você alma, você tem que se desapegar do você mental, do você material. Por isso que é preciso sim o desapego. Sem o desapego mental e material, não tem como descobrirmos o eu superior, o eu espiritual, tá certo? Portanto, esses testes são as formas divinas de elevarmos ao nível espiritual. Literalmente largue esse nível mental e material. Isso se chama o quê? Se chama desapego. Todos os sábios, sem exceção, pregam o desapego. Todos, sem exceção. E mesmo porque, veja se existe algum sábio apegado. Existe? Não, não existe. Se existisse algum sábio apegado, não seria sábio, porque ele seria ignorante, tá certo? Então, todos os sábios são desapegados. E se não for desapegado desse mundo material, dessa mente repletas de quero e não quero, se você não largar isso, se os sábios não largassem essa mente repleta de apegos e aversões, a alma jamais iria se expressar. A alma divina, feita à imagem e semelhança de Deus, jamais iria se expressar. Então, é você que tem que passar e ser aprovado nesses testes que Deus te dá. E Deus dá todos os dias, todas as horas, todos os minutos, Deus está dando esses testes continuamente, e esses testes vão continuar até o final da vida, enquanto você não se desapegar, tá certo? Então, e para que esses testes a gente deve encarar tudo que acontece na nossa vida como testes? É simples, a gente deve encarar tudo como teste, porque você tem que provar para você a sua sinceridade, a sua pureza, o seu caráter elevado, virtuoso e superior, recebido de Deus. E depois, quando você é aprovado nesses testes, você vai comprovar a eficácia do desapego para a sua vida. Quando você se livra dessa consciência mental apegada, você assume essa consciência imortal, divina, e aí você vai provar para si próprio a eficácia do desapego. O que o desapego traz para a sua vida. Portanto, a gente deve realmente praticar, porque não existe outro caminho. Encare todos esses testes da vida como prova do amor de Deus por você, e prove e encare todos esses testes como prova da sua fé e do seu amor para com Deus. Tá certo? A via tem que ser de duas mãos. Esses testes, eu caminho para Deus e Deus caminha para a gente. Tá? Esses testes são as únicas formas de você provar as forças das suas virtudes. Não, infelizmente não tem outra forma. Enquanto você é apegado, você prova que você é o contrário, que não tem força da virtude, que é sempre negativo, fraco, sempre sofrendo, sem amor, sem paciência, sem tolerância, sem tranquilidade, sem paz, sem felicidade. Você está provando exatamente o oposto daquilo que Deus quer que você prove. Então, a gente deve chegar num ponto onde a gente deve amar os testes da nossa vida. Por quê? Porque quanto mais testes nós temos, um grande presente de Deus, mais podemos praticar, mais podemos evoluir e mais rápido podemos alcançar essa nossa alma feita à imagem e semelhança de Deus. É isso, pessoal. Boas práticas do desapego. Obrigado por nos assistirem e até uma próxima oportunidade.